Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir um dos assuntos mais importantes sob o ponto de vista geopolítico para todo mundo e, obviamente, um dos temas mais relevantes para a área do Oriente Médio, que foi a decisão do governo Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital indivisível do Estado de Israel. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, a gente precisa entender os conflitos árabe-israelenses. Então vamos voltar lá no passado, construir a linha do tempo para que de maneira definitiva você compreenda a questão. Primeiro, é importante lembrar que os judeus são uma religião não proselitista, ou seja, é uma religião que não busca adeptos. Originalmente, os judeus consideram que só é judeu aquele que é filho de uma mãe judia, portanto, é consanguinidade materna. Sob o ponto de vista mais contemporâneo, em alguns casos, admite-se que a pessoa seja judeu, caso o pai seja judeu. Então, observe lá que nós estamos falando de uma religião que é uma religião não proselitista. É uma religião que acredita lá que os judeus são o povo escolhido por Deus, da qual nós temos a denominação de Yahvé, ou Javé, ou Jeová, que significa literalmente aquele que é. Deus, então, para os judeus, como para os cristãos e os islâmicos, é potência máxima em ato. Ele não se atualiza, ele não foi e não será, ele é. Os judeus acreditam que eles têm a posse do texto sagrado, que é a Torá, uma parte do Antigo Testamento para os cristãos. Eles acreditam que têm um contato privilegiado com a divindade através dos antigos profetas, e eles consideram que o território da Palestina lhes foi dado pelo próprio Deus, uma terra onde, nos dizeres judaicos, correria leite e mel. Ponto. O Estado judeu, então, se constitui e, no século I, ele vê a emergência dentro do judaísmo de um movimento de resistência ao domínio dos fariseus e de Roma sobre o Estado de Israel. No século I, surge a figura histórica de Jesus Cristo. Jesus Cristo se auto-intitula Filho do próprio Deus. Num primeiro momento, Jesus Cristo e os próprios cristãos foram repudiados pelos fariseus, que eram os administradores do templo, e também pelo Império Romano, que dominava o território da Palestina, que era ocupado pelo Estado de Israel. Os cristãos eram considerados uma seita perniciosa dentro do judaísmo e, portanto, foram perseguidos. A própria figura histórica de Jesus Cristo, morta e crucificada, e os cristãos perseguidos do século I até o século IV por Roma e pelos fariseus. No século IV, o imperador Constantino de Roma se converte ao cristianismo. Com essa conversão, o império passa a ter uma religião dominante, que é a religião cristã, e aí a perseguição muda de lado. Ela deixa de ser uma perseguição romana e dos judeus contra os cristãos para ser agora uma perseguição cristã e romana contra os judeus. Resultado, o templo de Israel é demolido e, por um outro lado, ocorre a chamada diáspora judaica, que é a dispersão dos judeus pelo mundo. Como os judeus têm uma consanguinidade materna e eventualmente paterno, eu tenho judeus de várias nacionalidades: russos, ucranianos, franceses, ingleses, alemães, austríacos, poloneses, americanos, argentinos, brasileiros, somalis e por aí vai. O ponto-chave, então, é que o Estado de Israel deixa de existir no século IV. No território da Palestina, nós temos, então, uma população remanescente de judeus e o ocupante, que é Roma. A partir do século IX, X e XI,
nós temos uma chegada, uma leva de chegada de imigrantes que nós denominamos hoje de palestinos, que são árabes islâmicos. Entre o século VII, VIII e IX, nós temos o surgimento e a consolidação da terceira grande religião monoteísta que tem como foco de nascimento o Oriente Médio. Nós estamos falando do Islã. Os islâmicos acreditam que existe um único Deus, que é Alá, e que eles têm um contato privilegiado com Alá através da visão e da manifestação do profeta Maomé, que é o profeta Muhammad. Eles acreditam que tem a posse do texto sagrado, que é o Alcorão, ou Corão, e que eles são o povo escolhido através da conversão. A gente sabe, então, que levas cada vez maiores de palestinos, de árabes islâmicos, foram tomando conta do território onde hoje é o Estado da Palestina e aonde funciona o Estado de Israel. No século XIX, a temperatura sobe na Europa. Nós temos movimentos xenofóbicos de aversão aos judeus crescendo na Europa. E, portanto, surge na Europa também o chamado movimento sionista, que remete ao Monte Sião, considerado sagrado para os judeus. Os sionistas pressionavam pela recriação do território de Israel na Palestina. Território da Palestina que estava sob controle britânico já no início do século XX. Dentro dessa situação, nós tivemos aí a tragédia da Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, Hitler matou 6 milhões de judeus nas câmaras de gás e campos de concentração. Quando termina a guerra, nós temos a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. E a ONU, pressionada diante do genocídio dos judeus, propõe então a divisão do território da Palestina em 2 estados. Um estado palestino, portanto árabe e islâmico, formado pela faixa de Gaza e Cisjordânia. O restante do território seria o Estado de Israel, um Estado judeu, semita, e o status de Jerusalém, provavelmente internacionalizado, sob o controle da própria ONU, porque Jerusalém é a capital sagrada para as 3 religiões. Eu tenho o Muro das Lamentações, sagrado para os judeus, o antigo Muro do Templo. Do outro lado do muro, a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, onde teoricamente o profeta Maomé foi assunto aos céus. E eu tenho ainda o Santo Sepulcro, onde teoricamente Jesus foi enterrado e, portanto, sagrado para os cristãos. Vamos botar isso na tela para você. Então, a ONU, em 1947, ela faz uma proposta de partilha da Palestina. Nessa proposta de partilha da Palestina, aqui é o território da Palestina, a área da faixa de Gaza que nós vamos identificar aqui com o número 1, o território da Cisjordânia, que nós vamos identificar como número 2, então 1 mais 2 formaria o Estado palestino. Portanto, o Estado islâmico, árabe islâmico. O restante do território, que nós vamos identificar aqui com o número 3, seria o Estado de Israel. Portanto, um Estado semita, um Estado judeu. E, finalmente, dentro do território da Cisjordânia, nós teríamos a figura de Jerusalém, sagrada para as 3 grandes religiões, que provavelmente ficaria sob controle da própria ONU. Bom,
Essa proposta, ela foi aceita pelos judeus, até porque não tinha, né, como reclamar nada muito além disso depois do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Porém, essa medida não foi aceita pelos árabes islâmicos. E aí nós temos o início do pomo da discórdia. Porque em 1948, se apoiando na resolução da ONU pela divisão do território da Palestina, o líder israelense sionista chamado Davi Ben-Gurion declara unilateralmente a criação do Estado de Israel. A partir dali, os conflitos são intensos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique like.